Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa aula de grafos, a gente tinha parado em falando dos tipos de árvores, né? Que a gente pode criar uma árvore a partir de um grafo. E árvore é um subtipo de grafo. Agora a gente vai ver como a gente pode representar a árvore em algum tipo abstrato de dado. E no caso, como a gente pode representar um grafo. Não só na forma como a gente estava vendo até agora, que era a forma gráfica. Você via os nozinhos conectando nós com arestas. Mas como é que eu posso representar isso de uma forma para a gente conseguir modelar? Então, basicamente, a gente pode representar o grafo, né, as ligações, utilizando matriz de adjacências e a lista de adjacências. Como é que funciona isso? Basicamente, a matriz de adjacência, como o próprio nome já diz, a gente vai montar uma matriz, como está nesse exemplo aqui, em que eu tenho no índice, então nas minhas colunas eu tenho todos os vértices e em cada linha também são todos os vértices. Então eu tenho uma matriz quadrada pelo número de vértices. Então eu tenho vértices tanto na coluna quanto na linha. E aí a gente vai fazer as ligações. Vou passar para o browser para a gente ver isso de uma forma melhor. Então, a primeira é a matriz de adjacências. É a mesma figura que estava lá. Vou acrescentar aqui. Como é que funciona? Se eu tenho um gráfico, então, dirigido, que é o nosso gráfico que a gente vem vendo desde a outra aula, então, se eu tenho esse gráfico aqui dirigido, como é que eu posso representar? Então, como eu falei, nas colunas eu tenho todos os vértices, então 0, 1, 2, 3, 4 e 5, que são todos os vértices do meu gráfico, e nas linhas também. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza. Agora eu vejo. Tem um autorrelacionamento de 0 com 0? Não. Então não marco nada. Tem um relacionamento de 0 para 1? Tem. De 0 para 1 tem um relacionamento. Que é uma aresta que parte do 0 para 1. Tem algum relacionamento do 0 para o 2? Não. Da o 0 para o 3? Tem. Então, marco 1 aqui. Do 0 para o 4? Não. Do 0 para o 5? Também não. Vamos para o 1. O 1 se relaciona com o 0? Não, não tem uma seta direcionada do 1 para o 0. Então, 0. Não marcou nada. Do 1 para o 2? Do 1 para ele mesmo? Não, também não. Não tem autorrelacionamento. Do 1 para o 2? Sim. Há uma relação do 1 para o 2. Do 1 para o 3? Também tem. Tem uma seta que vai do 1 para o 3. Do 1 para o 4? Não. Do 1 para o 5 também não. Vamos para o 2 agora, a linha 2. O 2 tem relacionamento com 0? Não. O 2 tem relacionamento com 1? Não. Tem o contrário, do 1 para o 2. O 2 tem relacionamento com 2? Tem. Um self-loop. Então a gente marca aqui 1. O 2 se relaciona com 3? Também. Então, marco aqui. 2 com 4 nada, 2 com 5 também nada. E assim por diante. Agora o 3. O 3 tem relação com 0? Tem. Então marco. Com 1 não tem, com 2 não tem, com 3, 4 e 5 também não tem. Então pronto. O 4 não tem relação com nada aqui do outro lado, só está errado aqui. O gráfico, inclusive, está errado. O 4, ele não tem relação com o 5. O 5 que tem com o 4. Então esse 1 aqui, na verdade, ele ficaria aqui. Então o 4 não tem relação com ninguém. Mas o 5 tem a relação com o 4. Quando eu tenho, então, o grafo acíclico não, não direcionado, quando eu tenho um grafo não relacionado, já o grafo não relacionado, a gente pode ter, por exemplo, é parecido também. Então, ao mesmo jeito, a gente tem aqui os grafos, os vértices
nas colunas e também nas linhas. Eu tenho uma matriz quadrada. E aí a gente não tem self-loop em nenhum, né? Então a gente vai ver quem tem relação. Então, o 0 tem relação com 1, tem. O 0 tem relação com 2, tem. O 0 tem relação com 3, não tem. O 0 tem relação com 4, não tem. Com 5 também não tem. O 1 tem relação com 0, tem. Preste atenção que antes a gente tinha uma seta direcionada. Agora, como não tem seta direcionada, então o 0 tem relação com 1 e o 1 tem relação com 0. Então, por isso que tem essa ligação que repete. Então, o 1 tem a relação com 0. O 1 tem relação com 2 só. O 2 ele tem um relacionamento com o 0 e tem um relacionamento com 1. E não tem com mais nenhum outro. O 4 tem um relacionamento com o 5 e o 5 tem um relacionamento com o 4. E aí a gente tem, então, o nosso grafo representado de uma outra maneira, que é através de matriz. Aí, a partir dessa matriz, eu poderia remontar esse grafo da forma como está aqui. Da mesma forma, o grafo direcionado, eu olharia por linha e montaria esse grafo novamente. Aí, por exemplo, eu colocaria todos os grafos, né? Os vértices 0, 1, 2, 3, 4, 5, como está aqui, e ia olhando, então, linha a linha, quem se conecta. 1, 2. Uma outra coisa interessante é que se esse grafo tivesse peso na aresta, por exemplo, vamos supor que o relacionamento entre 0 e 1 tivesse um peso 3 aqui na aresta. Ao invés de eu representar ele aqui como, por exemplo, o 0 apresentar aqui 1, eu colocaria o peso e aí eu já saberia, por exemplo, já teria uma informação também, qual uma informação da aresta. Então, por exemplo, vamos supor que eu representar 0 e 1 sejam locais. E se eu tenho uma seta que sai do 0 para 1, é porque pessoas saíram do local 0 foi para o local 1. E o número que tivesse nessa aresta seria o número de pessoas, por exemplo. Então eu poderia ter, se fosse um 3, por exemplo, aqui, então seria 3 pessoas saíram do 0 para 1. E aí eu representaria aqui, ao invés de 1, eu colocaria o número 3 aqui, eu saberia que foram 3 pessoas que saíram de 0 para 1. Então é uma forma também de você colocar o peso nas arestas, já quando você está representando na forma de matriz. Se a gente voltar aqui para os slides, a pergunta, né, então, como fazer os grafos ponderados, que seria esses com peso, é dessa forma que eu acabei de falar. Quando a gente utiliza, então, essa matriz de adjacências? A gente pode utilizar ela quando quiser, mas ela é mais indicada quando você tem um grafo muito denso. O que seria um grafo denso? É que você tem muitos vértices e todo mundo se liga basicamente com todo mundo. Então, tem muitas arestas conectando quase todo mundo. Então, para eu representar isso numa matriz, fica muito mais simples, que eu consigo colocar o relacionamento de todos para todos. E eu tenho um tempo maior, né, de processamento, mas eu consigo representar de forma mais fácil esse relacionamento. A desvantagem é justamente essa, porque a gente vai ter uma matriz em que a gente vai ter que olhar par a par, a cada 2 vértices. Então, isso, dependendo se o número de vértices for muito grande, pode ser que isso torne até inviável, porque vai ser muito custoso para o computador. Imagina eu ter que comparar, por exemplo, 100 milhões de vértices. Aí ele vai ser 100 milhões vezes 100 milhões de comparações. Então vai demorar muito tempo. Eu posso, quando eu não tenho esse gráfico muito denso, eu posso utilizar também uma outra representação. Aliás, qualquer um eu posso utilizar das duas formas, mas um é mais indicado quando eu tenho, então, a matriz de adjacências. É quando eu tenho um gráfico muito conectado, né? Ele desempenha mais rápido. Mas se o gráfico for esparso, ou seja, tem poucas ligações entre os vértices, imagine, por exemplo, que eu tivesse 1000 vértices, mas eu só tenho 2 arestas, conectando, por exemplo, o vértice 1 ao vértice 2. E o vértice, sei lá, 10 ao 15. O resto da tudo é 0. Então, é muito mais simples eu representar isso na forma de uma lista encadeada do que na forma de matriz. E é isso que eu vou mostrar aqui agora também no nosso Jamboard.
Então, é uma outra forma de você representar o grafo. Seria, então, o mesmo grafo, né, que a gente tem lá, só que na forma de lista de adjacências. Então, adjacência aqui significa que eu tenho um vizinho, né, que eu tenho uma conexão com algum vizinho. Então, nesse caso aqui, primeiro, eu criaria fazia, então, uma lista aqui com os meus vértices. Então, eu tenho o vértice aqui A, B, C, D, que representa, então, os vértices aqui, A, B, C, D. E, então, eu tenho um encadeamento de cada vértice. Então, por exemplo, o A, ele se conecta com o B, no caso do não direcionado, né? Ele se conecta com o B e se conecta com o C. Então, eu faria essa ligação. A conecta com B e o B, e aqui no caso, né, eu tenho uma lista encadeada, né? Aqui do A com B e o B e o C. Então, basicamente, como se eu estivesse encadeando, né? Eu adiciono o B, depois eu adiciono o C e vou fazendo uma lista encadeada. Já o vértice B, ele conecta com o A e conecta com o C. Então, o B conecta com A e com o C. O C se conecta com A, B e D. Então, o C se conecta com A, B e D. Esse símbolo aqui representa o nulo, né? Que como vai ser uma lista encadeada, o último ponteiro da lista vai apontar para o nulo aqui, dizer que não tem mais nada na frente. Já o D, ele se conecta apenas com C. Então, D se conecta com C e C se conecta com ninguém. E aí vem o ground aqui para representar o nulo da nossa lista encadeada. Já num grafo direcionado, a gente então tem a relação entre as arestas. Então aqui a mesma coisa, eu tenho todos os meus vértices A, B, C, D. O A se conecta apenas com C, porque ele tem uma seta direcionada com C. E o C se conecta e no caso com ninguém, né? Então eu tenho um null aqui, o ponteiro apontando para o null. O B, ele se conecta com A. Então B com A. O C, ele se conecta com B e com D. Então, o B tem uma seta para o C, tem uma seta para o B e o D. E o D não tem seta para lugar nenhum. Então, ele vazio. Então, dessa forma, eu consigo também representar o mesmo gráfico utilizando lista encadeada, em que cada um desses vértices, né, a gente vai percorrendo a lista e vai criando, então, o nosso gráfico, né, fazendo as conexões. Nesse caso, eu mostrei aqui, eu estou mostrando o gráfico não tem peso. Eu só estou mostrando conexão. Seria, por exemplo, um T de peso 1. Mas se tiver alguma informação, por exemplo, nas arestas, como no exemplo que eu vou mostrar que tem no slide. Então, por exemplo, se eu tenho as informações nas arestas, igual nesse gráfico aí, do 0 para o 5, ou do 0 para 1, eu tenho um valor 5 na aresta. Então, a representação seria um pouco diferente. Como mostra aí na frente. Eu tenho os mesmos vértices, né? 0, 1, 2, 3. Só que eu tenho uma ligação do 0 para o 1 com o peso 5. O vértice 1, eu tenho uma ligação do 1 com ele mesmo. Então, por isso que está 1 para 1. E o peso, 3. E tenho um ponteiro apontando também para a próxima ligação, que é do 1 com o 2. Então, o 1 se liga com o 2 e tem peso 7. E depois não tem mais nada. Né? O 2 não se conecta com ninguém, então o ponteiro aponta para nulo. O 3 também não se conecta com ninguém, aponta para nulo. Já quando eu tenho uma aresta não direcionada, então o 0 se conecta com o 1, com peso 5. O 1 se conecta com o 0, porque é recíproco, com peso 5 também. E ele tem uma conexão com 2. Então ele também tem uma conexão com 2 e o peso da conexão é 7. Já o 2, ele se conecta com 1 e o peso é 7. E o 3 não se conecta com ninguém, então ele aponta para nulo. Então ele não tem conexão nenhuma. Então a partir disso a gente pode, então, um outro tipo de representação que a gente pode fazer com lista de adjacências. E ele é mais indicado quando a gente tem, então,
uma matriz esparsa. Ou seja, quando o número de ligações é muito menor do que o número de vértices. As arestas são poucas. Eu tenho poucas arestas no meu grafo. O principal problema dele, como mostra aqui na desvantagem, né, é você percorrer essa lista e determinar o número de arestas. Principalmente se esse cadeamento for grande, tem que fazer também essa identificação, né? E caso, por exemplo, remova a aresta, tem que ficar removendo em todas as listas. Tem que sair, tem que fazer sempre essa atualização. Então, o que a gente pode fazer com o grafo? O grafo ele é muito poderoso, como a gente pode ver um pouco mais na frente. A primeira coisa é a parte de busca, o que a gente vai ver aqui, basicamente o algoritmo. Então, uma busca, eu poderia encontrar, então, por exemplo, numa rede social, procurar por uns amigos dos amigos e sair procurando uma determinada pessoa. A gente pode encontrar diversas características utilizando o algoritmo de grafos. Eu vou explicar mais ou menos como funciona o algoritmo antes de partir para a explicação no gráfico. Eu vou mostrar aqui em uma árvore e fica um pouco mais simples de explicar o fundamento. Basicamente, a gente vai ter dois tipos de busca. Então, eu quero procurar um elemento no meu grafo. No meu grafo. Por exemplo, eu quero encontrar o elemento 11. Eu tenho duas formas de fazer essa busca. Uma chamada busca em profundidade e a outra chamada busca em largura. Como é que eu faço a busca em profundidade? Então, eu parto aqui, utilizando a minha árvore. Eu parto aqui do nó raiz, estou partindo do nó 2, e aí se a busca for em profundidade, eu vou primeiro por um lado só. Então, nesse caso aqui, eu iria do 2 para o 7, do 7 para o 2. Encontrei o meu 11? Não. Ele retornaria para o 7. E, como é em profundidade, ele continua aprofundando. Então, ele viria para o 6, do 6 para o 5, do 5 para nada. Então, já que chegou no fim, ele retornaria para o 6. É o 11? Não. Retornaria para o 6. E aí ele iria para a segunda profundidade, né? Aprofundando mais, que no caso é o 11. Ele encontrou o 11? Encontrou. E aí ele pararia a minha busca. Então, a gente percebe aqui que primeiro ele aprofunda em uma determinada ordem. Então, por isso chamado busca em profundidade, que ele vai primeiro em uma determinada profundidade, vai por um lado e percorre até a profundidade máxima que ele conseguir e vai retornando os nós menos fundos. Né? Uma outra busca que dá para fazer também seria a busca em largura. E aí, a mesma ideia, eu quero encontrar o nó 11. Como é que eu faria? Primeiro, eu iria procurando por determinada profundidade. Então, no 0. É o 11? Não. Então, eu aprofundaria um pouco mais. Agora, eu vou pesquisar nessa profundidade 1. O 7 é o número que eu estou procurando? Não, estou procurando 11. O 5 é o número que eu estou procurando? Não, eu estou procurando 11. Não encontrei? Aprofundo mais uma vez. Vou para esse nível aqui. Vou procurando por níveis. O 2 é o que eu estou procurando? Não. O 6 é o que eu estou procurando? Também não. O 9 é o que eu estou procurando? Não. Então, eu aprofundo mais uma vez. E aí, vou para essa profundidade aqui. O 5 é o que eu estou procurando? Não. O 11 é o que eu estou procurando? É. Então, o algoritmo pararia. Então, você vê que é um pouco diferente. No primeiro, eu aprofundo, né? De uma determinada... Vou de um lado até aprofundar. Nesse daqui, eu vou descendo por níveis. Vou no primeiro nível, depois nesse nível, depois nesse, depois nesse. Então, a busca é um pouco diferente. Então, sabendo disso, ou pelo menos vendo assim de maneira um pouco mais facilitada, agora vamos para os slides e a gente vai ver como fazer isso em qualquer grafo. Como a árvore é um tipo de grafo, então a gente facilita também a visualização. Como eu disse, né, a busca em profundidade ele vai o mais profundo que ele puder em uma determinada caminho, né, do meu grafo e vai explorando até ele não encontrar mais caminhos. Depois a gente vai ver a busca em largura. Mas basicamente, como é que funciona assim, o algoritmo que eu vou mostrar agora? A gente vai ter as três cores: branco, cinza
e preto. Primeiro começa com todo mundo branco, que quer dizer que ninguém foi visitado. Depois, quando eu começo a descobrir os elementos, eu vou tornando cinza. Porque eu vou... nesse caso aqui, eu estou querendo identificar todos os elementos do meu grafo, né? Então, basicamente, ele vai pintar de branco, todos. E aí eu quero descobrir, então, qual é o meu grafo? Como é que está montado o meu grafo? Quais são os elementos do meu grafo? Quero todo mundo. Então, ele vai fazendo a busca em profundidade. A gente vai ter umas marcas de tempo que vai representar, então, os timestamps, né? Que vai ser qual o momento que eu estou visitando. Então, partindo do nosso grafo, a gente tem um grafo direcionado. E como é que a gente vai partir do nó U para identificar todos os grafos os nós do meu grafo. Então, primeiro ali, todo mundo, como eu falei, todo mundo está em branco, né? A gente apenas identificou que tem um gráfico, todos nós estão com um branco. E agora, a gente vai começar a pesquisar. Então, se for busca em profundidade, marca o primeiro aqui como cinza. Então, o U ficou cinza e está no timestamp 1. A gente escolhe um lado para percorrer. No caso, a gente vai sempre para esquerda, né? Então, a gente procura primeiro aqui o da esquerda. Eu poderia tanto ir para o X quanto para o V, mas eu preferi, nesse caso, ir para o V. Então, ele procurou o V. Encontrou o V, tem um caminho para o V, marca como cinza. Encontrou do V, eu poderia ir para o Y, marca como cinza, foi encontrado. Do Y, eu posso ir para eu tenho um caminho que liga o X, marco como cinza. Do X, eu poderia voltar para o V, mas o V já está marcado como cinza. Então, já está incluído na minha lista aqui de encontrados, né? Seria a minha lista de encontrados, o nó V. Então, não tem mais para onde eu ir. Então, eu pinto de preto, que é... no tempo 5, eu encontrei, então, o nó X. Ele, então, é o nó mais profundo da minha busca em profundidade. Então, eu encontrei o nó X aqui por esse caminho. Vou retornando, então, no meu algoritmo, pelos caminhos que eu fui passando. Então, encontrei o nó X, que é 5, encontrei o nó Y no tempo 6, encontrei o nó V no tempo 7 e encontrei o nó U no tempo 8. Não tem mais para onde eu ir. Então, o que eu faço? Existem nós ainda? Então, a pergunta é que, quando eu não tenho mais para onde ir, né? Eu pergunto, ainda tem nós restantes para eu explorar? Tem. Tem o W e o Z. Então, escolhe aleatoriamente um dos dois. No caso, eu vou escolher o W no tempo 9. Marco como cinza, como visitado. Vou para o... eu tenho uma opção do W ir para o Y ou ir para o Z. Se eu escolher ir para o Y, ele vai ver que já está marcado como preto, quer dizer encontrado. Então o Y já foi encontrado. Ou já poderia, se fosse cinza, né? Estar na lista de visitados. Mas como já está na lista de encontrado, ele ignora. Então qual a outra ligação que eu poderia? A Z. Eu vou, então, no tempo 10 para Z e marco como cinza. O Z eu vou tentar identificar se ele conecta com algum outro lugar. Ele se conecta apenas com ele mesmo. Então, ele já está em cinza. Aí eu marcaria, o tempo aí foi 1, mas na verdade é 11, né? No tempo 11, então, eu marcaria o Z de preto, que eu não tenho mais para onde ir. Então, boto na lista de encontrados. E depois, coloco também na minha lista, né? O de nós encontrados, o W. Pronto. Tem mais algum vértice para eu ir? Não. Então, acabou minha busca. E aí fica... essa, então, é a busca por profundidade. Eu vou passar essa parte de explicação do algoritmo, que eu vou explicar, então, quando a gente fazer a implementação. Aqui é somente a ideia do algoritmo. Depois a gente vai para a parte de código e a gente aprofunda, então, como é feita essa análise. A busca em largura, como eu falei, eu vou descendo agora em níveis. Se antes eu percorria em profundidade o grafo, agora eu vou percorrendo por níveis. Então, nesse caso aqui, eu vou partir do meu grafo, eu vou partir do nó R.
no nó S, melhor dizendo, né? E a gente vai utilizar uma fila para nos auxiliar. Então, primeiro, como é que funciona? Então, eu vou escolher um nó, vou pintar de cinza. Então, é um nó visitado. Todos os outros eu vou marcar de infinito porque eu não, é o tempo que eu encontrei eles. Então, eu não, é o tempo. Se está infinito, eu entendo que eu ainda não visitei ele. Então, por isso que ele iniciou ali com todo mundo com infinito. Então, partindo do nó zero, ele está no nível zero, né? Ali o número ali representou o nível. Partindo do S no zero, eu tenho aresta ligando o R e o W. Então, eu coloquei aqui na primeira na fila o S no nível zero, porque foi o primeiro nó que eu encontrei. Agora, observando quem são os vizinhos de S, eu vou adicionando na minha fila. Então, na fila, removo então o S da minha fila, né? Porque eu já visitei ele. Então, eu não preciso mais visitar, porque ele já foi encontrado. E aí eu marco, então, boto na fila o W, que é o nível 1, e o R, que é também o nível 1. Porque eu estou agora descendo do meu gráfico, né? Como se estivesse descendo lá naquela árvore. Eu saí do nível 0, que era a raiz, e agora eu desci um nível. E eu vou botando então na minha fila. Então, o W entrou na fila, depois o R. Então, já que a fila primeiro é o W, eu vou visitar então o W. Pinto aqui o S de preto, né, que foi encontrado já, e visitei o W. Removo o W da fila, porque agora eu estou visitando ele, e coloco os nós em que ele tem vizinhos, que no caso o T, que é do nível 2, e o X, que também é do nível 2. Então é como se tivesse descido mais um nível na minha hierarquia, né? Da minha árvore. Tá. Qual seria o próximo vértice agora que eu tenho que olhar? Aí eu olho na fila. Quem é que está na fila? O R, que é do nível 1. Então, eu pinto o W de preto, visito agora o R. Removo ele da fila, né? Removo ele da fila, porque ele já estou visitando ele. E olho agora quem são as ligações dele. No caso, só tem a ligação com o nó V. E aí eu insiro, então, o nó V no fim da fila. Vai para o fim da fila. Então, todo mundo agora está no nível 2, né? O T, X e o V. Então, qual seria o próximo vértice que eu tenho que visitar? Eu desço mais um nível, pinto o R de preto e vou ver agora qual que eu vou visitar. O que está na fila é o T. Então, eu vou agora para o nó T. Tiro ele da fila e vou para o nó T. Vejo quem são as ligações dele e se já não estão na fila. Né? Então, o T tem relação com o X, mas o X já está na fila lá para ser processado. O U não está. Então, eu insiro o U com a profundidade 3. Inseri o U, não tenho mais nenhuma conexão, pinto o T de preto e vou para o próximo da minha fila. Quem é? O X. Então, removo o X e olho com quem X faz ligação. Ele faz ligação com o T, que já está pintado de preto, então é porque já foi encontrado, não preciso acrescentar ele novamente. O U também está na fila, então ele já está na fila, não preciso buscar ele. E o 3 não estava. Então eu insiro o 3 lá, o Y3, com nível 3, né? Insiro o do X, eu encontro também o Y, e aí eu insiro no fim da fila o Y. Na minha fila lá de prioridades, quem é que tem agora? O V. Então eu pinto o X de preto e vou para o V. O V não liga com ninguém. Então, já que ele não liga com ninguém, eu apenas removo ele da fila. O próximo que eu iria visitar seria o nó U, que também não está na fila. E o último foi o nó Y, que também não tem ligação com ninguém, removi da fila. E aí eu pinto todos eles de preto e finalizo o meu algoritmo. Da mesma forma aqui, depois eu explico basicamente como é que funciona a parte do algoritmo.
Uma terceira e última tipo de ordenação que a gente vai ver é a parte de ordenação topológica. Como é que funciona isso? Basicamente, eu tenho, por exemplo, uma lista de tarefas a fazer e aí eu quero organizar elas de modo que tenha uma prioridade entre essas tarefas. Então, por exemplo, um escalonador do, do computador, quando a gente ele está prestes a realizar uma tarefa, por exemplo, para organizar o que ele vai processar primeiro, se vai, por exemplo, abrir uma planilha que dependa do arquivo e que esse arquivo precisa ser baixado de algum lugar. Então eu tenho uma série de passos que eu tenho que organizar, né? O que vai vir primeiro, quem vai vir primeiro, para eu conseguir organizar a tarefa para que possa ser executada de forma linear, né? Posso ir com o tempo e organizando, vendo quem tem prioridade para ser realizado. Então a ordenação topológica basicamente teoricamente vai organizar isso aí, tipo uma fila de prioridades. Então, no exemplo aqui a gente tem, né? Considere o problema. João quer definir uma ordem de ações que deve se preparar para uma reunião. Suas restrições são que ele deve vestir a cueca antes das calças e o cinto só pode ser colocado após vestir a calça. O paletó deve ser colocado após colocar os cintos. A camisa deve ser colocada antes do cinto. Então eu tenho aqui umas tarefas que eu preciso fazer e tem uma ordem de prioridade, né, de precedência. Por exemplo, eu não posso colocar o cinto antes de eu colocar o paletó. Então essa é uma regra que não pode ser quebrada. Então eu tenho uma ligação aí. Então eu represento isso na forma de grafos, né? Como é que eu posso fazer um plano? Eu poderia então fazer esse grafo aí. E que eu tenho, por exemplo, a cueca tem... eu primeiro tenho que botar a cueca, depois a calça, depois o cinto. A camisa, depois a gravata e depois o paletó. Mas eu não posso botar... eu só posso botar o paletó depois que eu colocar o cinto. Da mesma forma, os sapatos eu posso colocar... Primeiro eu coloco as meias, depois eu coloco o sapato. Então tem uma ordem de precedência aí. E eu também não posso colocar... tem uma ligação que não dá para ver aqui, mas é entre calça e sapato. Em que eu só uso o sapato depois que eu colocar a calça. Então tem uma organização. Mas qual tarefa eu devo fazer primeiro? Como é que eu organizo isso aí? Então, utilizando essa organização topológica, ordenação topológica, no gráfico, a gente consegue fazer uma lista de prioridades, né, e ver quem vai ser primeiro. Então, basicamente, a gente poderia começar em qualquer lugar, mas a gente vai começar aqui da camisa. Então, como é que funciona a ordenação topológica? No tempo 1, basicamente vai ser o seguinte, a gente vai marcar de cinza, mas a gente só vai colocar, de fato, na nossa lista, na lista final, quando a gente chega no final da árvore, em que não tem mais para onde ir. Então, a gente vai fazer uma busca em profundidade, e quando a gente não encontrar mais para onde ir, aí sim eu adiciono esse elemento na minha lista de prioridades. Então, a gente, basicamente, por exemplo, partiu da camisa, no tempo 1, qual a ligação que a gente pode ter? Vai ter, por exemplo, gravata. Gravata ou cinto, por exemplo. Mas eu escolhi ir pela gravata. A gravata, no tempo 2. Da gravata, tem alguma ligação? Tem. Tem um paletó. Então, eu boto na minha lista de visitados, né? Paletó. O paletó, tem para onde eu seguir? Não. Porque do paletó não tem nenhuma seta em direção a nenhum outro. Então, o paletó seria eu colocaria então o paletó na minha lista lá de ordenação. Bem, o paletó é no tempo 4. Depois eu venho, como não tenho precedência, eu venho voltando então nos visitados, que eu marquei de cinza, e a gente vai vendo a ordem, né? Então, primeiro o paletó eu coloquei, depois eu coloquei a gravata, tem precedência sobre o paletó, e a camisa. Só que a camisa ainda tem um outro caminho, e da camisa dá para eu ir pelo cinto. Do cinto dá para eu ir para algum outro lugar? Dá, o paletó, mas o paletó já está na minha lista. Então, eu coloco o cinto. E volto para a minha lista de visitados, né?
que no caso é a camisa. Da camisa dá para ir para outro lugar? Não. Então eu coloco a camisa também. Tá. Não tem mais para onde visitar. Então eu escolho qualquer um outro nó aleatório aí, que no caso eu vou escolher a cueca. Então, da cueca dá para ir para onde? Eu posso escolher a calça. Eu visitei a calça como cinza, né? Boto como cinza no tempo 10. Da calça dá para eu visitar o cinto, mas o cinto já está visitado como preto. Então não tenho mais o que fazer. Eu posso ir para onde também? Ah, para os sapatos. Tem uma ligação entre calça e sapato. Então, da calça, eu posso ir para o sapato. O sapato também já foi marcado como visitado, né? Agora, tá cinza. Do sapato dá para eu ir para onde? Não tem outro lugar. Então eu coloco sapato na minha lista. Porque chegou o fim. Não consigo ir mais para lugar nenhum. Volto para a calça. Da calça dá para ir para algum lugar? Não. Então coloco a calça também. Das calças dá para eu ir. Eu volto agora para o outro cinza que é a cueca. Da cueca dá para ir para algum lugar? Não. Daria para ir para o sapato. Mas o sapato já está na minha lista. Então coloco a cueca também. Sobrou mais algum vértice? Tem o meias. Do meias dá para ir para onde? Para o sapato. Mas o sapato já está na minha lista de ordenação. Então, dá para ir para meia para mais algum lugar? Não. Então, essa vai ser minha ordem. Então, eu pego da lista dos números maior, né? Que a gente pode olhar aqui. Se a gente olhar a segunda coluna, então, a meia é 16, ela vem primeiro. Depois a cueca, o número é 14, ela vem segundo. Depois eu vou vestir a calça, que é o número 13. Da calça eu vou botar os sapatos, que é o número 12. Qual é o número menor que 12 na segunda coluna? É o 12 sapatos, a camisa, que é o 8. Então, a camisa, que é o menor número, né? O 8. Da camisa eu boto o cinto. Do cinto a gravata. E da gravata coloco o paletó. Então, eu tenho uma ordem que, respeitando então a minha hierarquia lá, que seria, a gente representou na forma de grafos, uma determinada ordem das coisas, a gente tem uma ordem possível aí de execução dessa tarefa para que, respeitando então todas aquelas imposições que a gente colocou anteriormente. E aí então eu tenho essa ordenação topológica, uma ordenação linear, né, de execução da minha tarefa. Então essa seria o meu grafo, né, representado de forma como se tivesse esticado ele de uma forma linear. E que ainda mantém, então, as ligações, mas eu tenho uma ordem de precedência, em que a meia vem antes da cueca, a cueca vem antes da calça, a calça depois do sapato, depois a camisa, o cinto, a gravata e o paletó. Então, esse seria os tipos de busca que a gente vai ver. Depois a gente vai aprofundar isso na parte de código, mas inicialmente são esses alguns algoritmos que a gente vai ver com grafos.